Seja o Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor, para todos sempre. Meus amados irmãos, este é o programa Unicresce no Ar. Esta é a edição 1269. Estamos no ano 27 e louvamos a Deus e podemos continuar, estamos continuando. Eu não tinha e nem tenho projetos, eu não faço nada com projetos, até porque sou meio desprojetado. Eu não tenho nada, nunca tive nada. Então eu vivo pela graça, trabalho pela graça, vivo de graça. Eu vivo na graça. A graça do nosso Deus é quem faz a gente estar vivo. Lembro da minha história no interior, trabalhando, ajudando os pastores no interior. Ajudei. Agora, com tanto... Imagina como esses homens eram pequeninos, precisavam de ajudas. Pastor Ercílio Santiago da Silva, pastor Francisco Honório do Nascimento, pastor Euclides Caboclo da Silva, foram os pastores com quem eu trabalhei no interior do estado. Antonina do Norte, Aiuaba. E louvamos a Deus porque sempre tivemos oportunidade de fazer alguma coisa, dar algum fruto. Eu sou muito feliz por frutificar. Acho maravilhoso crentes que frutificam. Tem crentes que frutificam com uma certa facilidade. Eles estão sempre dando fruto. Tem sempre algum fruto. E eu louvo a Deus por crentes frutíferos. Tenho uma grande necessidade de frutificar, um grande desejo de ser útil. E isto já me acompanha há 48 anos. Em abril, se der tempo, se a morte não vier, se Jesus não voltar, em abril eu completo 49 anos. Então, é uma bênção a gente ser útil, servir de alguma forma. Nosso trabalho visa esta atitude. Nós queremos ser útil, eu quero ser útil. O texto, meus amados, o nosso tema, a salvação como um prêmio, Isaías 26, de 1 a 8, e nós vamos aprender juntos a respeito desta grandeza que é o nosso Deus, o Rei da Glória, o Rei Eterno, servir-se dos nossos serviços. Imagina uma pessoa como eu servindo a um rei. Agora, imagina que não é um rei, não é um monarca terreno, é o Rei da Glória. Imagine você, se olhe, se imagine, julgue-se a si mesmo como você é importante nesta obra, você servindo a Deus, servindo ao Rei da Glória. Então, nossa leitura, Isaías 26, de 1 a 8. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma forte cidade, a qual Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abre as portas para que nela entre a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha até o chão, derruba até o pó. O pé pisa lá, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, e os passos, e tu retamente pesas o andar do justo. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma.
Louvado seja o nosso Deus. Bendito Deus, Pai bondoso, Pai querido, Senhor da glória, fala conosco. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, pela nossa caminhada na tua presença. Nos dá graça para continuar. Nos dá graça, Senhor, para andar com desenvoltura. Senhor, sem impedimentos na tua presença. Querido Deus, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus ela é toda especial. Existem algumas pessoas que lê a palavra de Deus por parte. Elegeu salmos como sendo fortes. Eu me informo de tudo, sei de alguma coisa, me informo sobre quase tudo. E eu vejo nas bancas de jornais umas revistinhas lá, o poder dos salmos, a força dos salmos, alguma coisa desta. Irmãos, não é de todo desapropriado aquilo, não é impróprio publicar alguma coisa sobre a importância, a força dos salmos, o poder dos salmos, mas o ímpio que faz a revistinha e coloca lá o poder dos salmos, ele tem um ar de feiticeiro, ele tem um jeito de feiticeiro, ele tem uma fé de feiticeiro. E ele, portanto, tem os salmos como sendo uma porção forte das Escrituras, mas eles rejeitam a outra parte das Escrituras. Rejeitam a lei de Moisés, rejeitam o Evangelho, rejeitam as profecias que tinha profetas que há 1000 anos antes de Cristo tinha profeta que profetizava coisa que hoje não se pode falar em público. Os profetas Jeremias e Ezequiel, os leitores da Bíblia sabem, eles usaram uma linguagem tão pesada para censurar as prostituições espirituais de Israel e de Judá. Aqueles profetas usaram palavras tão pesadas que na época seria considerada palavras chulas, da pior qualidade. E ainda hoje uma delas podem assustar. Então, meus queridos, a maneira da gente ver a palavra de Deus deve ser também avaliada de uma forma sábia. O nosso texto é Isaías, e vocês, eu não sei se notam, mas existe pouco encanto por Isaías, porque no que ele fala de Jesus, quase tudo que o Isaías fala sobre Jesus, o Messias, é só sofrimento. Fala sobre rejeição, fala sobre a dor, fala sobre o sofrimento de Jesus. Ele fala da crucificação de alguma forma. E, portanto, os ímpios, os religiosos falsos, os perversos inimigos de Deus, da sua obra, eles não usam as Escrituras, eles usam parte delas. E neste texto que nós lemos, Isaías 26, de 1 a 8, nós vamos ver uma exaltação do profeta ao Senhor, e o nosso tema é sobre a salvação como um prêmio, e começa logo nesse iniciozinho de texto. Naquele dia, a salvação passa a ser um cântico, diz o profeta. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma forte cidade. Temos uma cidade fortificada. E não era simplesmente uma fortaleza militar. Não era apenas uma fortaleza belicosa. Não era apenas uma fortaleza no sentido de representar a capital de uma nação poderosa. Portanto, ali estavam os palácios, os tesouros, estavam ali, digamos, as famílias nobres. Não era fortaleza neste sentido. As
Cidades antigas eram quase todas muradas, algumas eram fortemente muradas. O que a Bíblia descreve de Jericó é gigantesco, as muralhas eram extremamente elevadas, tanto altas quanto largas, e os habitantes, os jericoenses lá, eles eram orgulhosos da sua fortaleza. Eles não admitiam que aquelas muralhas caíssem, eles só admitiam que podia ter algum traidor que abrisse os portões para algum adversário por suborno ou por medo. O problema deles era em relação à sociedade, à população, abrirem os portões e não em alguém invadir a cidade pulando as muralhas. Eram cidades com muralhas altíssimas. Além de altas, eram largas e serviam até como escudo humano, porque as pessoas pobres, que não tinham terreno na cidade, a cidade, para ser murada com tal fortaleza, como fortaleza, ela não poderia ser muito grande, muito vasta. Por quê? Porque quanto maior fosse a área cercada, mais demandava recursos, mão de obra e tempo. Então, eles cercavam a cidade pequena, colocavam ali a elite da nação, e algum pobre que precisava, e sempre existia, precisava morar ali, morava em cima, como era o caso da Raabe, em cima das muralhas, portanto, um pouco exposto ao perigo, servindo de escudo humano, por assim dizer, mas vivendo muito seguro e confortavelmente em cima de tão fortes muralhas. O profeta de Deus diz: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma forte cidade, uma fortaleza, e esta fortaleza, ela é proporcionada por Deus. Deus é que pôs um muro de fortaleza, uma fortaleza como muro, a proteção da cidade é muro e antemuro. Era em algumas cidades, na Babilônia, por exemplo, a cidade de Babilônia tinha o muro e o antemuro. Do muro para o antemuro, os autores discordam entre si em relação à distância, mas em alguns casos não se o outro muro. Quando o exército inimigo derrubasse um muro e pensasse que tinha invadido, que tinha levado a cidade à queda, ele teria um corredor entre um muro e outro, onde ele sofreria terríveis baixas, porque havia, sabendo-se que tinha alguém combatendo contra a cidade, aquela área estava extremamente policiada. Então, quando o exército inimigo derrubava o primeiro muro, a grande surpresa dele é que tinha o segundo muro, portanto, ele derrubava o antemuro, o muro que está por fora, ele derrubava, mas para derrubar o muro propriamente dito, era muito mais difícil. Geralmente, havia mais fortaleza no muro do que no antemuro. Além de haver a possibilidade de muitas perdas, de muitas mortes entre o antemuro e o muro. E o profeta de Deus diz: nós temos esta cidade forte, foi Deus quem fez essa fortaleza acontecer. Deus colocou a salvação por muros e antemuros. E como se trata de uma profecia que, ao mesmo tempo, é uma poesia da alma do profeta, ele, no versículo 2, diz: abri as portas, deixa essa cidade aberta. Abri as portas para que nela entre a nação justa.
nós depois vamos descobrir essa nação justa na epístola de Pedro. Pedro nos diz que a igreja é a nação justa, a nação eleita, o povo santo. Claro que quando nós falamos isto, nós estamos falando da igreja real, da igreja leal a Jesus, da igreja leal ao Evangelho. Não estamos falando de denominações, não estamos falando de aglomeração religiosa, estamos falando de pessoas identificadas espiritualmente e de uma forma profunda com Deus. O profeta, neste verdadeiro salmo, ele diz: abre as portas desta cidade, para que nela entre a nação justa que observa a verdade. Eu me alegro, eu acho maravilhoso, eu gosto de ler as Escrituras e louvo a Deus. Hoje, na minha meditação matinal, eu estava falando com Deus, me regozijando e dizendo: o que para os outros é uma carência, onde muitos têm carência, eu tenho abundância. E aonde os outros têm abundância, eu tenho carência. Ou seja, não tenho nada materialmente falando. Mas onde eu abro a palavra, Deus me mostra, revela, fala, e eu acho maravilhoso. Eu me alegro com o Senhor, eu compreendo, eu exponho, eu ensino, eu faço comentário, eu escrevo. Apesar de mim e apesar da minha estatura, é extremamente louvável se regozijar no Senhor. O profeta de Deus, voltando ao texto, o profeta diz: ele era servo, ele sabia que estava falando com Deus, falando de Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ou seja, quem confia, quem se rende, quem está ali na presença de Deus de uma forma consciente e profunda, é conservado em paz. O Deus que botou o muro, o antemuro, que mandou abrir as portas, ele diz: você pode confiar e você terá paz. Vou conservar você em paz. O versículo 4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus é uma rocha eterna. Se nós não tivéssemos tanta limitação física, como seria a nossa vida? Mas nós temos a limitação. Nós temos a limitação física. E esta limitação fez Isaac ficar cego ainda novo. Esta limitação fez o sacerdote ali ficar também quase cego. Essas limitações faz a gente procurar ser abundante com o que tem, mesmo tendo pouco. Então, voltando aqui, o profeta de Deus diz, se referindo à cidade: porque ele abate os que habitam no alto, falando de orgulho, petulância, grandeza própria. Na cidade elevada,
humilha até o chão e derruba até o pó. Ela será pisada pelos pés dos aflitos e pelos passos dos pobres. No versículo 7 ele diz: o caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Então, meus amados, aprendemos na palavra de Deus a respeito da salvação como uma proteção. Lá no conceito do profeta Isaías, a salvação era a segurança física da nação, representada por um muro de pedras muito sólido, uma sólida muralha, guarnecida por uma muralha anterior, chamada de antemuro. No sentido espiritual, nós temos a salvação em Cristo Jesus, que é a nossa muralha, e temos a sua palavra, a sua doutrina, a sua instrução, como antemuro, onde nós firmamos a nossa convicção. Abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe a sua igreja e que nós possamos, tendo ou não nossas grandes limitações, ou no meu caso, profundas limitações, tenhamos confiança, continuemos avançando. O nosso Deus deseja que nós tenhamos frutos, que nós frutifiquemos na sua presença, prática da justiça, ensinando aos outros através do exemplo. O exemplo vale mais que discurso. Isto também me assusta. Nós temos todos os direitos, temos todos os privilégios, mas o nosso Deus nos encheu de tantos bens, tanta graça, que mesmo Deus não nos impedindo de fazer isto, perdemos o direito de errar. Que Deus abençoe os meus irmãos e guarde cada vida, e nós possamos continuar na presença do Senhor cada dia. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Senhor, pelas enfermidades, pelas provações. Nos dá graça para vencer as provações, nos dá paciência e sabedoria para continuar isentados de qualquer sentimento, de qualquer maldade, Senhor, de qualquer ressentimento com o próximo ou com Deus. Dá-nos graça, Senhor, para tirar da fraqueza a força necessária para fazer a Tua obra. Pai, usa-nos, usa-me. Guarda os meus irmãos, cada vida. Em o nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais, às 21 horas, apesar do mau jeito, ontem dormi mal, tossindo, mas apesar do mau jeito, estaremos apresentando na FM. Quem não tem o cachorro, segundo diz os proverbistas aí, se não tem cachorro, caça com gato. Eu estou sem substituição no momento, então vai na dificuldade.
Mas Deus seja louvado. Deus abençoe a cada um. Leia a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.